Amém. Só os irmãos, a graça e a paz, Senhor. Amém. Bom, estamos aqui nessa noite, louvando ao Senhor, né? E exaltando esse nome, o nome que é sobre todo nome, mas não é unicamente o nome que nós só professamos de boca, né? Mas Ele é o nosso Senhor, né? O nosso Salvador, e podemos estar nessa noite aqui, louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. A importância da vida pessoal, que é algo que nós fazemos, né? Esse louvor. Pronto, microfone amarelo hoje, né? Amém. E nós estamos em um período muito importante para não somente a história da igreja, mas a história da humanidade. Nós estamos entrando na comemoração da Páscoa, né? E hoje, que é feito em muitas igrejas, a leitura da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós vamos ler esse texto. Mas não é um dos momentos mais importantes, eu vou dizer, mas é o momento mais importante da história da humanidade. Em que Deus se fez homem, e Deus se fez passar por toda a humilhação, por você e por mim. Então a Páscoa não é assim, eu sei que é uma comemoração judaica, a questão é que na verdade é algo que se espelhava naquilo que iria acontecer com Jesus Cristo, mas é o momento que Jesus, como Cordeiro de Deus, foi o sacrifício para nossas vidas. E antes de ler o texto, né, mas que vocês nesse dia, se você não faz, mas que você possa fazer isso, ler os textos dos evangelhos que falam exatamente sobre esses últimos dias de Jesus, e que você possa meditar diante disso, daquilo que Deus Ele fez por você e por mim, e quão maravilhoso é, né? Nós cantamos aqui, né, exaltando o Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o Senhor, né? Que Ele seja exaltado, glorificado em nossas vidas. E aí, em Mateus capítulo 21, nós vamos ler de Mateus, mas nós temos a entrada triunfal em todos os 4 evangelhos, mas vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11. E por ser um texto conhecido, vamos dizer, algo que nós conhecemos, se você é crente um bom tempo, você conhece muito bem, né? Mas que nós possamos meditar na palavra do Senhor, e nós usamos esse momento nessa noite, porque depois vamos ter o momento da ceia, né? De refletirmos exatamente a importância da entrada triunfal, como ela foi feita, e também na entrada dessa semana, que foi a semana em que Jesus, que vai culminar na sexta-feira, com o sacrifício completo em Jesus Cristo, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, então feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém.
Amado Pai, mais uma vez diante de Ti, na Tua presença, pedimos, Senhor, que a Tua palavra, ela, através do Teu Espírito Santo, possa se tornar viva e eficaz em nossas vidas, Senhor. Que Tu venha abrir nossas mentes, nossos corações, Senhor, para que a gratidão e o louvor e a adoração, Senhor, possa surgir em todos os nossos corações nessa noite, diante daquilo que Tu estavas prestes a fazer por cada um de nós, Senhor. Pedimos, Senhor, para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão ansiosos e preocupados nesse momento, Senhor, e com pensamentos em outros lugares, mas que nesse momento, Senhor, possa colocar, Senhor, a sua vida diante de Ti, que nesse momento possa, Senhor, consagrar os seus problemas, as suas ansiedades a Ti, pedindo, Senhor, que eu nesse momento possa louvar a Ti com a minha presença, na minha mente e no meu coração, Senhor. Senhor, faça a Tua palavra ser viva em nossos corações nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como disse, é um trecho bem conhecido, a entrada triunfal de Jesus. E é entrada triunfal porque ela parece triunfal, né? Mas sabemos que ela tem um resultado totalmente diferente no olhar humano, né? Ali em que Jesus vai no final, em vez de a multidão estar ali glorificando Ele, dizendo Hosana, vão estar dizendo crucifica-o, crucifica-o. Mas essa entrada triunfal é um marco, na verdade, do começo de algo, na verdade, de um centro, algo novo, em que Jesus não estava fazendo claramente com seus discípulos, porque, se você lembra, bem antes, Jesus sempre, em tudo que Ele fazia, Ele mantinha certo um momento um pouquinho mais, vamos dizer, discreto, né? Ele não se mostrava, né? E quando Ele curava certas pessoas, como Mateus 8:4, ele diz, quando Ele curava ali algum leproso, aí Ele diz, olha, não fala a ninguém, mas vá ao sacerdote, e ali se apresenta a ele e faz os sacrifícios. Então, no momento do ministério de Jesus, Jesus estava mantendo certo sigilo das coisas. Mas agora, a partir de agora, as coisas são diferentes. E é um momento que talvez até os discípulos estavam agora antecipando o que iria acontecer. Um comentarista chamado William Barclay diz que durante essas festas, ou especialmente a festa pascual, que mais ou menos as pessoas que moram em torno de um raio de 30 quilômetros ao redor de Jerusalém, tinham obrigação de comparecer. E fora os peregrinos que vinham a toda a região da Palestina, vinham também, é claro, os judeus da diaspora, que eram, vamos dizer, da redondeza do mar Mediterrâneo, até, vamos dizer, ali de hoje conhecido como a Pérsia, né, do Irã, que vieram. Não era todo mundo, mas muitos. Então, a cidade de Jerusalém, de sair de 80 a 90 mil habitantes, era uma festa que de repente movimentava 2 a 2,5 milhões de pessoas. Então era um momento festivo, é algo central claramente na religião e na fé judaica, né? Que era a comemoração que o próprio Deus instituiu a Israel. Mas é um momento interessante que você vê como Jesus ali, em vez de ter um momento discreto, ele se coloca em uma posição que ele começa a se revelar ainda mais. E por quê, né? Por que isso agora, né? Por que nesse momento? Poderia ser, ou pode ser, é claramente o que é, né? Como Jesus, ele diz, quando ele está orando, ali no jardim de Getsemane, ou Getsemane, na noite antes que ele foi traído, levou seus discípulos à oração. Aí quando ele orou, e ali estavam dormindo os discípulos, por 2 vezes Jesus veio a eles, e ele diz assim no final, ali em Marcos capítulo 14, versículo 41, ele diz assim, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Então, a entrada triunfal é porque chegou a hora. Já não é mais escondido, já não é mais obscuro, já não é mais discreto. Agora é o momento em que Jesus vai montar o jumento, ele vai fazer tudo aquilo que os fariseus, os sacerdotes iam compreender o que Jesus estava fazendo, e muitos judeus também compreendiam. Mas é um momento que agora já não vai mais ser discreto, mas chegou a hora, e é um momento que Jesus ele entra ali, é um momento emocionante. E nesse texto nós lemos, são 3 coisas que eu vou enfatizar desse texto. O primeiro, que Jesus ele entra então como o rei que vem em paz, como rei que é aclamado pelo povo e como rei que é coroado em louvores, em adoração.
O primeiro você vê ele como, ele entra como rei que vem em paz, pela própria maneira como ele está montado. Versículo 1 a versículo 5, que nós lemos, você vê que Jesus ele se aproximou de Jerusalém e chegaram a Betfage, ou Betfage, né, em português, né? Betfage em português, né? Como é que é? Betfagel, então nem em português eu falei, né? Mas é um local bem próximo, no leste de Jerusalém, na entrada de Jerusalém. É um povoado que está bem próximo, logo antes do Monte da Oliveira. Ela fica na estrada que vem de Jericó. Então Jesus estava se locomovendo, já veio de Jericó, passou a noite ou várias noites em Betânia, onde ele foi ungido por Maria. Provavelmente morou e morava também nesses dias que ele estava ali na festa pascal. Ele estava ali, então, claramente na casa de Maria, Marta e Lázaro. Então ele veio de lá, estava agora chegando a Jerusalém, e é provavelmente um momento, um clímax, na verdade, para também os discípulos. Em Mateus capítulo 16, é o que Jesus, depois que ele é identificado pelos seus discípulos, é que ele começa a revelar então o que há de acontecer. Em Mateus 16, Simão Pedro ele diz assim a Jesus Cristo, né? Quando Jesus perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 21 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, pelos discípulos que estavam seguindo mais próximo, eles já estavam há um bom tempo sendo preparados para aquele momento, sabendo que quando eles estavam agora indo e chegando a Jerusalém, não seria qualquer momento, mas seria um momento, um clímax no ministério do Mestre, do Messias, Cristo, o grande profeta, para que os discípulos também. E a importância de Jesus chegar a Jerusalém, não só pelo local, mas também pela própria comemoração da Páscoa. Porque Jesus seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus seria o Cordeiro que Deus tinha escolhido para morrer pelos nossos pecados. Então não era só por Jerusalém, era o momento em que Deus tinha preparado e agora estava acontecendo. E aí Jesus ele faz o que? Ele chama 2 dos seus discípulos e manda eles buscarem um jumentinho. Mateus é o único dos evangelhos que fala sobre a jumenta e o jumentinho. Os outros falam só sobre o jumentinho. E provavelmente a questão da jumenta é que foi levado junto para que o jumentinho pudesse andar em conjunto, né? E a jumenta, a mãe do jumento, pudesse estar ali próximo. Mas aí Jesus dá essas instruções a eles, né? A eles chegarem lá naquele povoado e perguntarem. E eles foram, e chegando lá, aí nessa preparação, né, da entrada triunfal, aí Jesus diz: se perguntarem, né, quando você chegar lá, vocês, versículo 2, né, ide à aldeia que está aí adiante de vós, logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei-mos. E se alguém vos dizer alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. No Evangelho de Lucas, quando no capítulo 19 fala sobre a entrada triunfal, exatamente eles são questionados, né? O que é que vocês estão fazendo, né? Mas quando o Senhor Jesus ele fala que a resposta deles vai ser: o Senhor precisa, indica claramente ou provavelmente que essas pessoas eram, de uma forma ou outra, discípulos de Jesus, conhecia já o Mestre, e que Deus, de uma forma ou outra, tinha providenciado esse momento, ou por revelação, ou por momentos antes, né? Mas que já estava tudo preparado para aquele momento. Então tudo que estava acontecendo, e que claramente tudo que aconteceu na vida de Cristo aqui na terra, como também até a morte e a ressurreição na cruz, nunca foi por acaso,
Deus estava claramente no controle, tudo estava programado por Deus, mostrando que mesmo parecendo que é o homem que toma conta de todas as coisas, é unicamente Cristo. Eu dou a minha vida, disse Jesus, né? Então é Ele que se entrega. Mas o controle, tudo que acontece, está no controle do Senhor, mostrando a soberania. Que o Senhor, Ele não perdeu o controle, não é homem que tomou para si um momento e agora vai fazer. Mas é o Senhor que ainda vai conduzindo tudo para a honra e a glória do nome dEle. Por isso que quando eles chegam, eles perguntam: o que vocês querem fazer com esse jumentinho? Assim, o Senhor precisa. Aí eles claramente entendem que é o Messias, que é o Cristo, ou que é o profeta Jesus, que está precisando. E aí entregam o jumento, que não foi montado, o jumentinho que não foi usado para nada. É um jumento que, na verdade, quando eles iam usar os jumentos novinhos, eles raramente usavam a primeira carga, uma pessoa sentando em cima. Eles geralmente usavam pequenas cargas para o jumento se acostumar. Porque senão o jumento, ele não irá querer a carga em cima dele, né? E ele vai querer relutar contra a carga. Mas o que acontece aqui, não acontece, ou isso não acontece com Cristo, né? Porque quando ele senta no jumento, ele tem essa entrada, sentado em cima desse jumento, para a cidade e a entrada aqui de Jerusalém. Então, como você vê que eles estavam ali, e Mateus ele escreve claramente que a razão desse jumento é para se cumprir a profecia que foi dada há mais de 500 anos atrás. O profeta Zacarias, usado por Deus, quando ele escreve, no capítulo 9, versículo 9, ele escreve, na verdade, sendo inspirado por Deus, daquilo que iria acontecer em Jerusalém, em um Messias, o rei, o dia voltar. E quando ele escreve, Jerusalém ainda está em ruínas. Um grupo já tinha retornado da Babilônia e estava começando a reconstruir certas partes, mas Jerusalém como cidade ainda em ruína. Então, o profeta Zacarias, quando ele é inspirado por Deus para trazer a profecia do Senhor, mostrando aquilo que iria acontecer 520 ou mais anos mais tarde, 570 anos mais tarde, é exatamente o que acontece aqui. O que nós lemos, o que o profeta escreveu, que Mateus ele usa como referência, dizendo, versículo 4, ora isso aconteceu para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Você sabe em Zacarias capítulo 9, e versículo 9, se tiver dificuldade de encontrar, você passa Mateus, aí chega Malaquias, aí chega Zacarias, certo? Vai folhando para trás. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus estava ali naquele momento, ele estava como ele fez, aconteceu várias vezes, é claro, no ministério, na vida de Cristo, cumprindo as profecias do Senhor. Também as profecias mostram a soberania de Deus, porque só pode se dar uma profecia aquele que pode cumprir a profecia. E nós seguimos a um Deus que quando Ele diz algo que vai acontecer, isso vai acontecer. Mostrando a grandeza de Deus. Que Deus está acima do tempo, Deus está acima na história do homem. Deus está no controle. Então Jesus cumprindo aqui exatamente essa promessa, sentando em um jumento, aí diz, uma entrada humilde. Não entrada como um rei pagão ou um rei romano, né, que geralmente entrava em cavalos e carroças, e entrava como um rei guerreiro, mas entrava humilde, um rei da paz. O símbolo do rei montado no jumento tem o símbolo da paz. Ele não vem nessa entrada como um rei normal, mas totalmente diferente.
ele não vem só para proclamar que ele é Messias, né? Mas ele vem também mostrar que ele não está aqui como conquistador, impor a sua vontade, mas ele vem como um rei humilde, e que no final ele há de vir para dar a sua vida. Então esse momento dele entrada, a questão do jumento é importantíssimo, a questão profética, mas também a posição de você compreender como Jesus, ele não veio agora, cheguei em Jerusalém, vou mostrar agora meu poder, mas ele chegou já entregando a sua grandeza, como também foi quando ele nasceu, e ali colocado uma manjedoura de uma família humilde em Israel. Então Jesus, ele veio como um rei que vem em paz. E 2, que nós vemos aqui o seguinte: o rei é aclamado pelo povo. Versículos 6 e 8 a 8 diz assim: indo os discípulos, sendo feito como Jesus lhe ordenara, né? E aí você vê que é o papel do discípulo, né? O discípulo, ele faz aquilo que Jesus, ele manda fazer, né? O papel do discípulo é ser obediente. O papel do discípulo é seguir a vontade do seu mestre. Assim foi para os discípulos aqui, assim também como para todos nós. Sendo discípulos, nós seguimos a vontade, seguimos a palavra, seguimos a ordenança do nosso Deus, nosso Salvador. E aí trouxeram o jumento e a jumentinha e colocaram por cima ali as suas vestes, como uma cela para Jesus ali poder ficar sentado em cima. E versículo aqui 7 diz que colocaram e sobre ela Jesus montou, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Aí você vê Jesus como aclamado pelo povo, e o povo fazendo. Nós temos a tradição das ramos de palmeiras, né? Isso você encontra em Evangelho de João, capítulo 12, o apóstolo João fala sobre exatamente os ramos de palmeiras. Aqui usualmente ramos de árvores que foram usados. Mas esses ramos de palmeiras eram usados de uma forma de triunfal. Então, o que o povo estava fazendo, eles estavam glorificando, estavam fazendo uma grande procissão triunfal daquilo que Jesus agora iria fazer. Então era algo natural para o povo. Quem estava ali eram pessoas que vinham também da Galileia. Eram pessoas também que tinham ouvido e visto o que Jesus tinha feito. Tinha outros também que vinham de Jerusalém, ouvindo que Jesus estava chegando, outros curiosos, e tinha claramente sempre, né? Os líderes religiosos, né? Os fariseus, os saduceus, estavam sempre ali próximo. No Evangelho de João, se você abrir aqui o capítulo 12, fala sobre essas pessoas que estavam ali naquele dia. No dia antes, quando Jesus estava na casa ali de Marta, Maria e Lázaro, no versículo 9, fala sobre essa multidão de judeus que estava ali com Jesus, porque ouviram falar e viram, né? E queriam testemunhar e ver que realmente Lázaro, que estava morto por vários dias, agora está vivo, né? E aí, versículo 9, em Evangelho de João, diz assim: e soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas fala aqui sobre os principais sacerdotes também, que também tinham seus planos para matar Lázaro. Mas fala quem estava ali próximo de Jesus e de Lázaro. Eram as pessoas, na verdade, que queriam testemunhar e ver. Aí o versículo em seguida fala aqui que no dia seguinte, né? Versículo 12, aqui do João 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Então essas pessoas que estavam ali ao redor, não eram só os curiosos, mas eram também pessoas que tinham tido a experiência com Cristo, tinham visto o que ele tinha feito, estavam ali testemunhando o que Jesus tinha feito na vida de Lázaro, e eram esses, naturalmente, quando Jesus sentado no jumento, entrando, pensando: agora é o momento,
o nosso rei chegou. E como muitos comentaristas e muitos outros falam sobre exatamente a entrada triunfal de Jesus, questionam exatamente isso, que a grande parte, a expectativa do povo judeu, e a expectativa dos fariseus, como também dos saduqueus, era que o Messias era um rei, na verdade, principalmente para os fariseus, não os saduqueus, mas para os fariseus, o Messias seria um rei terreno, né? O reino dos céus seria Israel sendo novamente o país que era. Então eles tinham uma expectativa, o povo, que quando Jesus estava entrando, que ele tem um governo material, que ali o domínio do Império Romano ia cair, e aí ele colocasse em posição como rei de Israel. Então a expectativa do povo era isso, e Jesus não negou eles, né? Porque ele sabia que a entrada dele era diferente, mas era a entrada importante, porque agora está chegando o rei, e o rei ele não está chegando para conquistar, o rei ele está chegando para se doar. Mais tarde Jesus irá voltar, e aí era claramente como rei para todos aqueles que foi comprado com seu sangue. Então eles proclamando essa entrada triunfal de Jesus, colocando as suas roupas, seus ramos, como em grande costume de procissões que havia. Então as pessoas que faziam isso eram todos tipos também de gente. Interessante que, passando-se alguns dias depois, 5 dias depois, estavam ali algumas dessas pessoas clamando, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Mas nós vemos o louvor do povo aclamando Jesus como rei, e em seguida nós vemos a aclamação que vem como louvor e adoração. E aí eles usam palavras, usam nomes, usam frases que para um judeu daquela época, era algo que eles compreendiam claramente o que é isso, que era o louvor, a adoração ao Messias futuro, que você vê no versículo em seguida, ali do versículo 9 ao versículo 11, as multidões, tanto as que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus. Quem é esse? No versículo 15 fala que essa processão real, na verdade, porque o povo ia à frente, o povo ia atrás. No versículo 15 fala que até as crianças, né, participaram. Então deve ser uma imagem maravilhosa, e você vê que realmente algo agora está prestes a acontecer. E como eu disse, Jerusalém está cheio de pessoas, ela está enchendo de gente. E o pessoal que vem de toda a região do Império Romano, todos os judeus que vieram do Império Romano, estavam curiosos para conhecer quem é esse Jesus, que eles ouviram falar, e perguntando: quem é esse? Aí você vê essa entrada, as pessoas com as palmeiras, com os vestes ali na calçada, no chão, para que Jesus pudesse, sentado no jumento, passar por cima disso, tentando mostrar uma processão real. Aqui está o nosso rei. E aí eles clamavam com alta voz essas palavras: Hosana, né? Hosana ao filho de Davi. Nós usamos Hosana hoje como louvor, né? Adoração, né? Mas Hosana tem um sentido de, no seu significado de alguém que está implorando: salve-nos. A palavra Hosana significa salve-nos. E eles estão usando, na verdade, aqui o Salmo 118 e versículo 25, que era muitas vezes usado para o início da festa dos tabernáculos, que é em outubro, né, que era mais tarde. Mas era bem conhecido, então eles estão usando aqui um salmo bem conhecido. Só que Hosana não significa só louvor, eu te louvo, né? Hosana significa mais isso: Senhor, eu te imploro, salve-nos. Aí se você vê em Salmo 118 e versículo 25, você vai ver exatamente que grande parte das traduções ela não usa a palavra Hosana, mas usa, na verdade, exatamente o seu significado hebraico, né? Salmo 118, versículo 25.
Diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, conceda-nos prosperidade. Versículo 26, que nós vamos ler depois também, que diz assim: bendito é o que vem em nome do Senhor, e vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ó, salva-nos, Senhor. Então eles estavam clamando e glorificando por salvação, né? Messias, tu está aqui. Salvador, tu está aqui. Salve-nos. Só que é claro, talvez em um conceito mais humano, a questão da sua sociedade em que eles estavam vivendo, e não a salvação espiritual. Mas é o que eles estavam clamando. Aí dizendo: Hosana, filho de Davi, que para qualquer judeu também tem um significado claro para eles, mostrando que Jesus tem uma linhagem real, linhagem do rei Davi. O segundo Samuel fala exatamente sobre quem Messias seria, que seria descendente do rei Davi. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 8. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 8 e 12 a 16. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 8, aí depois versículo 12 a 16. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te de malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Aí ele continua mais tarde, aqui no versículo 12, dizendo: quando teus dias se cumprirem e descerem com os seus pais, ou descansarem com os seus pais, então farei levantar depois de ti o seu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei como varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus falando através do profeta Natã, a profecia de Messias, versículo 12, né? Farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Aí você vê, só Deus para dizer algo e algo ser cumprido, né? E aqui, muito tempo atrás, né? Quase mil anos, né? Pelo menos 980 anos antes. Aí Deus falando exatamente isso. Então, quando o povo está aclamando Hosana, filho de Davi, mostrando a linhagem, né? E claramente usando também o Salmo 118, versículo 26, eles estão falando sobre Jesus, que é a linhagem dele. Aí você imagina que os sacerdotes e os fariseus, eles entendiam claramente o que o povo estava dizendo. Então ele estava aclamando Jesus: Jesus, tu és o rei, tu és aquele que nós estamos esperando por gerações e por gerações. E diz ainda assim: bendito bendito o que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 26. E aí, Hosana nas alturas, que é como a exaltação dos anjos quando Jesus nasceu, mostrando a posição de Jesus. Então Jesus está sendo exaltado pela boca do povo, sendo glorificado por eles. Só que muitos deles, na glorificação, não é algo, na verdade, pela minha vida, mas esperando algo, né? Ou pelas curas que eles estavam vendo, ou pelo pão que eles receberam, pela comida que receberam. Vários tinham seus motivos. Vários deles tinham tido um encontro pessoal.
Mas muitos deles não tinham. Jesus era agora o rei. Vamos apoiar, né? Algo positivo. Mas quando vem os dias difíceis, quando realmente o mestre não é aquilo que eu pensava, né? Ser crente, de repente, não é aquilo que eu queria. De repente, ir na igreja não é aquilo que eu queria, né? Aí começa as dificuldades. Aí começa a ver que Jesus não é um mestre que vai enfrentar Pilatos, não é que vai enfrentar o Império Romano, ele não vai se colocar como rei acima de Herodes, que na verdade não está na Judéia, mas estava lá, mas não é da Judéia, mas da Galileia. Quando Jesus de repente não se comporta como um político, como um rei guerreiro, mas um homem que entra no templo e ali começa a arrumar o templo. A primeira coisa quando ele faz, quando ele entra no segundo dia, é exatamente isso, dizendo: olha, a minha casa é casa de oração. O templo é lugar de oração, não de comércio, não de bandidagem. E Jesus começa a discutir com os fariseus, com os saduqueus, e começa a proclamar o reino de Deus. E o povo inquieto, não sabendo o que esperar. Mas chegando ao momento quando Jesus é preso e colocado diante do povo, a escolha entre ele e Barrabás, aí de repente grande parte desse povo também que estava glorificando a Deus, estava ali dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Não é muito diferente de hoje, porque são muitos que se chamam crente, que andam glorificando a Deus, até pode dizer Rosana nas alturas, mas o coração não está ali. Está ali porque quer receber algo de Deus. Um trabalho melhor, um emprego melhor, as finanças melhor, a família melhor, seja o que for, as coisas pessoais. Mas na verdade, o crente verdadeiro, ele deve glorificar a Deus com Rosana, salve-nos, e ser o suficiente a nossa salvação. Se nada mais nós recebemos aqui nessa vida, a salvação, a vida eterna é o suficiente para nós glorificarmos a Deus. Mas nós somos acostumados com isso. Nós glorificamos a Deus quando recebemos bens materiais. Nós glorificamos a Deus quando as coisas vão bem em nossas vidas. Isso fica muito diferente diante daquilo que Jesus, como ele viveu, e disse aos seus discípulos: se me perseguirem, vão perseguir vocês também. Porque nós somos colocados como luz no mundo. As dificuldades da vida é algo natural da vida do crente. Nosso louvor a Deus, adoração, não deve estar ligado daquilo que eu conquistei, daquilo que eu fiz, daquilo que Deus vai me dando aqui nesse mundo. É unicamente porque eu sou salvo mediante a graça. A entrada triunfal em Jerusalém foi para você e para mim. A morte na cruz foi para você, foi para mim. Mas naquele dia, muita gente glorificando a Deus. Você que anda uma história, né, ali na China, em que houve no começo, não no começo da perseguição, mas especialmente nos anos 80, no começo dos anos 80, em que começaram a realmente bater em cima de novo, diante das igrejas cristãs ali na China, e fala sobre alguns soldados que entrou dentro de uma igreja clandestina na China e colocou os crentes nas paredes e disse: olha, se vocês não negarem a Cristo, nós vamos fuzilar vocês aqui agora. E aí uma parte negou a Cristo e disse: não, eu não sou crente não, só estou aqui só porque eu estava em interesse e tal. E saiu, e ficou um grupinho. Aí quando o grupinho ficou ali com os soldados, aí os soldados baixaram a arma, disseram: nós também somos cristãos, mas nós queríamos só ter certeza que nós estamos falando com outros cristãos. E tiveram a comunhão e foram falar na verdade sobre o que estava acontecendo dentro do governo chinês e entre os militares. Isso aqui é um exemplo meio assim, né? Mas extremo, né? Mas ao mesmo tempo nós sabemos que tem pessoas crentes há anos dentro da igreja. Aí vem um problema com o irmão, ou vem um problema no trabalho, ou vem um problema pessoal com alguma coisa, qualquer coisa. Aí de repente deixa a igreja, deixa tudo, ó, não é para mim mesmo, esse negócio não é para mim, né?
Esses são os crentes que talvez um dia vai estar ali, estaria naquele mesmo grupo dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Nós devemos, com essa passagem, vendo a glorificação do povo, deixar que Deus sonde o nosso coração, que nós possamos ser cristãos verdadeiros, e que o nosso louvor, adoração, não está ligado àquilo que nós temos, ou às bênçãos que nós queremos nesse mundo, mas que seja unicamente que nós temos experimentado a graça de Deus, que eu não sou merecedor do amor e do perdão do Senhor, e que a minha vida só reflete isso. Senhor, se eu não tenho mais nada, eu quero só te agradecer. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, né? Com filho pródigo. Mas, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te adorar. O povo glorificando a Jesus. Nem todos entenderam aquele momento, e é claro que para eles talvez até difícil de entender a questão da obra da cruz, porque tem que ser uma revelação do Espírito Santo. Como é que o nosso rei, o nosso mestre vai morrer na cruz, né? Isaías 53, ainda para os judeus, é um capítulo que muitas vezes eles não leem, porque eles não entendem Isaías 53, não conseguem compreender como isso se encaixa no Messias, porque tem que ser Deus, através do Espírito Santo, que revela que Cristo sim é o verdadeiro Cordeiro de Deus, o sacrifício pelos nossos pecados. E esse é o momento, na verdade, em que a gente leu aqui, que eles começam, como diz aqui, houve um grande alvoroço, alvoroço, né? Em Jerusalém. A palavra, na verdade, é interessante, que é uma palavra parecida como terremoto, né? É uma palavra assim parecida, que houve um grande tremor na cidade, né? A cidade todinha tremeu e se mexeu com essa entrada. O que agora vai acontecer, né? Todos sentiram que estamos num momento histórico da nossa nação. Estamos todos cientes que agora vai acontecer algo diferente, né? É isso que esse texto quer dizer. E começaram a perguntar: quem é este? Quem é este? Aí não diz que um dos discípulos, mas diz que a multidão respondeu: não, isso é o profeta Jesus, Nazaré da Galileia. Esse é o profeta Jesus, não o Messias, mas profeta, né? Então nem todo mundo entendia claramente o papel claro de Jesus, quem ele era. Mas havia um momento na cidade que agora estava prestes a acontecer algo. Deus estava preparando para aquilo que iria acontecer 5 dias depois. Mas Jesus, ele sabia claramente. E o Evangelho de Lucas, quando ele retrata sobre exatamente a entrada triunfal, ele revela um pouquinho mais a questão vamos dizer, da emoção que Jesus sentia quando ele estava entrando em Jerusalém. Quando lê esses versículos, você vê aqui, capítulo 19 de Lucas, e versículo 41, quando Jesus avista ali Jerusalém, Lucas 19, versículo 41, quando ia chegando e vendo a cidade de Jerusalém, isso aqui é a entrada triunfal, aí diz: chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apartarão o cerco, e arrasarão os teus filhos dentro de ti, não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste
a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou pelo momento. O que acontece 35 ou quase 40 anos depois é exatamente isso. Juntamente com o imperador, o governador e o general Tito, faz o cerco ao redor de Jerusalém. Por várias vezes, é claro, essa rebeldia aconteceu em Jerusalém, mas é claramente por último, nos anos 70, que o templo é destruído e a cidade é colocada em ruínas. E o próprio romano disseram: vamos espalhar o povo judeu por toda a região, vamos colocar como uma lei que nenhum judeu pode morar em Jerusalém, para que eles não venham a reconstruir a cidade. Jesus chorou naquele momento porque ele viu o que ia acontecer 40 anos mais tarde. Por quê? Porque não souberam a hora da visitação. Para Jesus foi algo emocionante, algo doloroso, sentindo a compaixão. E talvez você esteja aqui nessa noite que faz até parte da igreja, ou visita, já foi, vai e vem, né? A sua vida não sei como é que está. Mas talvez você também, você não tenha reconhecido, na verdade, a oportunidade que Deus está dando mais uma vez a você aqui nesse lugar, nessa noite. Que da sua boca, do seu coração possa vir louvor de gratidão ao Senhor por ser o seu Salvador. Lucas demonstra aqui a parte emocional de Jesus entrando em Jerusalém. E também no versículo antes, versículo 40 desse mesmo capítulo, revelando também aqui que a importância do momento, quando os fariseus e os mestres religiosos começam a dizer: Jesus, olha, corrija os seus discípulos, corrija as pessoas, vejam o que eles estão dizendo. Aí veja o que Jesus, ele diz ali no versículo 40, nesse mesmo capítulo aqui de Lucas 19. Versículo 39 diz assim: ora, alguns dos fariseus lhe disseram por meio à multidão: mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus mostrando, falando sobre a importância daquele momento. A importância daquele momento é para você e é para mim. A importância daquele momento é para nós. Deus se fez carne, se fez homem. Deus, o Criador do céu e da terra, estava agora se humilhando, se colocando à disposição da mão dos homens, a ser entregue à mão de pecadores, como Jesus vai dizer mais tarde, quando ele vai ser entregue à mão dos romanos, juntamente com os líderes religiosos. É o momento em que Deus, ele vai fazer o sacrifício por você e por mim. Quem é este? É a pergunta principal do povo que está vendo, está ouvindo o que está acontecendo. Quem é este? É a pergunta que a gente pode até perguntar: quem é esse Jesus para você? Ele é seu mestre, ele é seu salvador, ele é seu tudo, ele é sua vida, ele é a sua Rosiana, ou Rosana, desculpa, Rosiana é norueguês, ele é seu Rosana, ele é seu filho de Davi, ele é seu bendito aquele que vem em nome do Senhor, ele é seu louvor, ele é a sua alegria, ele é seu amor, ele é a sua razão de viver. Ou esse homem, esse nome, Jesus, é só Jesus? Bom, nele nós refletimos o que é Jesus para você nessa noite. Jesus, ele quer ser tudo, mas para ele poder ser tudo, você tem que ter a experiência de deixar tudo, entregar a sua vida a ele. E como discípulo, você também deixar tudo e seguir o seu mestre. Jesus, ele quer ser tudo. Que a sua alegria no louvor não é porque a gente está dizendo agora vamos nos alegrar, mas seja aqui. E diante daquilo que você está passando na sua vida,
Talvez você, figuramente, é algo como esses discípulos que não entendiam como é que o Messias estava vivenciando tudo isso, como é que ele ia poder vencer essa situação. Talvez você se sente em uma situação que você não entende a sua vida, não entende a razão das coisas, não entende por que as coisas estão acontecendo na sua vida, seja de problemas ou enfermidades, mas que você possa confiar que se Ele é o seu Senhor e Salvador, se Ele é o seu Mestre, se é Ele que entrou, fez a entrada triunfal em Jerusalém, foi fiel até a morte, e na cruz clamou de alta voz: está consumado, está feito, a obra está perfeita. Se a sua vida está confiada, ou se você confiou a sua vida nele, então confia que Ele vai manter a sua vida. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com as dificuldades. Não se preocupe ou se for enfermidades. Não se preocupe com os problemas. Mas confia a sua vida ao Senhor. Porque dias virão na sua vida, ou talvez você já esteja nisso, mas dias virão para cada um de nós, em que a entrada triunfal vai ser muito difícil. E que talvez nós vamos, infelizmente, ter testemunho de ouvir pessoas dizendo crucifica ou rejeitou a Cristo, porque nunca teve a experiência real com Ele. Vamos orar neste momento. Queria que você consagrasse somente seu coração ao Senhor, com essa pergunta: quem é Jesus para você hoje? Que Ele possa ser tudo para você. Se você está passando por certas circunstâncias na sua vida neste momento, que você também possa confiar. Aquele que venceu a morte, Ele é o seu Senhor. Aleluia. Ó morte, onde está a tua vitória? Aquele que levantou Lázaro dos mortos, aquele que curou o paralítico, aquele que deu a sua vida por você, está aqui nessa noite, através do Santo Espírito. Amado Pai, estamos diante de Ti nesse momento, nessa noite. Queremos Te exaltar, Senhor, porque Tu mereces toda a honra e toda a glória. Mas também, Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, por muitas vezes nós calarmos, Senhor, nossas bocas, nossos lábios, Senhor, no louvor, que muitas vezes nós murmurarmos, insatisfeitos com a vida, Senhor, porque queremos isso e queremos aquilo, em vez de ser unicamente gratos, Senhor, por termos a salvação em Ti, Jesus, por termos uma nova vida, por termos a esperança, a vida eterna com o nosso Deus. Perdoa-nos, Senhor, por sermos ingratos, orgulhosos, Senhor, a todos nós. Perdoa-nos, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu possa crescer, Senhor, nosso coração e nossa mente. Abre os nossos olhos, Senhor, para nós possamos enxergar, Senhor, dia por dia, mais e mais, através da palavra, da oração, das mensagens, Senhor, que Tu fez tudo isso por nós, com o grande amor que Tu tem por nós, com grande é a Tua misericórdia, a Tua graça sobre cada um de nós, Senhor, para que o nosso louvor, adoração, Senhor, venha do coração de gratidão para aquilo que Tu tem feito por cada um de nós.